E vamos começar o boletim falando sobre a política nos Estados Unidos, que segue acirrada na corrida presidencial entre republicanos e democratas. O assunto dessa vez é imigração. É que o atual presidente Joe Biden vai anunciar hoje uma norma que autoriza fechar temporariamente as fronteiras dos Estados Unidos com o México. A medida, que é considerada radical dentro da política migratória de sua gestão até agora, é vista como uma tentativa de conquistar mais votos de um eleitorado insatisfeito com os recordes recentes de entrada de imigrantes no país. O professor de Relações Internacionais da Faculdade Arnaldo Jansen, de Belo Horizonte, Vladimir Feijó, que conversa com a gente agora, vai nos explicar melhor esse assunto. Boa tarde, professor. Boa tarde, Rafael. Obrigado por me receber. Professor, o México acaba de passar pelas eleições presidenciais, inclusive elegendo a primeira presidenta no país e mantém uma boa relação com os Estados Unidos. Como é que essa medida de Biden deve ser encarada por essa nova administração? Pois é, um dos grandes temas da política mexicana é a questão do cartel e o tráfico de drogas. E parte da renda desse cartel envolve também a realização de tráfico de pessoas e a cobrança por essa travessia ilegal. Se aprovado esse decreto do Biden, um decreto executivo, e se ele se sustentar pela justiça, já que o Trump fez isso enquanto foi presidente e teve decretos derrubados, haverá uma tensão com o México, porque uma das decisões que deve vir nesse texto é de, sem o devido processo, sem a chance de procurar na justiça, o estrangeiro capturado ilegalmente nos Estados Unidos não poder solicitar o asilo e ser imediatamente deportado ou para o México ou para o país de nacionalidade. Isso implicaria certamente uma enxurrada de pessoas devolvidas para o México, não necessariamente na fronteira com os Estados Unidos, mas também através de ônibus, caminhões e aviões para as principais cidades do país, e o México ter que lidar com todo esse desafio. Professor, uma das promessas do Donald Trump na época, ainda que era presidente, antes mesmo de ser presidente, era de construir o tal muro que ia separar os Estados Unidos do México. Você acredita que, caso ele seja escolhido como representante para disputar as eleições, ele pode voltar com essa promessa? E quais as chances disso acontecer de fato, já que ele não conseguiu no primeiro mandato? Rafael, logo na cabeça você chama a atenção que existe uma preocupação do eleitorado americano com esse tema. Na pesquisa Gallup, até no agregado de pesquisa, esse é apenas o 8º tema de preocupação geral, mas é de longe o principal tema de preocupação dos filiados ao Partido Republicano, que vê o Trump como o único capaz de resolver essa crise migratória, já que ele fez essas medidas no passado, construiu o muro e apoia a construção do muro. Mas é importante chamar a atenção que entre os independentes há uma diluição dos temas, e esse é um dos temas empatados aí com 22%, 23% do eleitorado que o Biden tenta abocanhar. Mas eu imagino que ele não vai conseguir, diante o Trump como maior referência desse tema há bastante tempo, abocanhar esse tipo de voto. E eu imagino que certamente, junto com o Partido Democrata estando infiltrado nas instituições do Estado e minando a democracia americana, que deve ser o principal tema que o Trump vai usar em torno da perseguição a ele, a imigração será o outro tema e certamente terá que responder isso, porque é o que o eleitorado dele espera. Esse ano a gente viu, inclusive, briga entre governadores republicanos e o governo federal exatamente sobre a administração da fronteira, já que alguns governadores, não podendo construir muro, tentaram construir cercas e usaram a polícia estadual para reprimir a imigração. Professor, e essa já é a segunda tentativa do Biden de regular essa entrada de imigrantes nas fronteiras com o México. A primeira foi um acordo bipartidário feito por democratas e republicanos que acabou não sendo aprovado. Como é que essas medidas repercutem dentro do país, principalmente fora, né? Porque a gente sabe que tudo que acontece nos Estados Unidos acaba também influenciando fora deles, fora da área deles. Rafael, é ótimo, porque uma das coisas que fez essa legislação não passar foi o pedido do Trump para que os deputados e senadores votassem contra. Lembro que ele estava junto de outras tantas medidas, como o auxílio econômico a Israel, Ucrânia e outros tantos países, e um dos grandes temas de desafio também é o orçamento público que o Partido Republicano quis minar o Partido Democrata. Do lado do apoio do Biden, ele não consegue ter o partido dele em torno
essa medida. Inclusive, diferentes senadores e candidatos a Senado com chance de vitória recusaram o convite dele para aparecer do lado quando ele for anunciar isso, deixando claro que não é uma medida de apoio do eleitorado geral do Partido Democrata, certamente em não todos os estados, é tema ali nos estados fronteiriços, mas outros veem isso até como uma hipocrisia, já que o Partido Democrata foi quem ajuizou na justiça contra a medida equivalente de Trump. E a outra coisa é essa divisão de marketing mesmo. Como que o Biden pôde, na campanha eleitoral, ser contra esse tipo de medida, alegando que era contrária aos direitos humanos, feito discursos em escolas no sul dos Estados Unidos, inclusive em espanhol, para dizer que abraça os latinos que querem buscar o sonho americano, e agora copia, literalmente copia e cola a medida do Trump. Então isso aí a gente ainda vai ter que medir como que o eleitorado vai repercutir, tanto republicanos quanto democratas e também os independentes, diante essa medida, já que certamente no Congresso isso não teve o aval suficiente, para ser aprovado.